Quer saber tudo o que aconteceu nas últimas semanas no mercado imobiliário e de finanças? Vamos acompanhar isso com a gente hoje. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Domingos, sou gerente aqui na Alfa Leilões e no vídeo de hoje nós vamos trazer as últimas notícias aí que mais impactaram no mercado imobiliário e de finanças aqui no Brasil, seja no mundo também, mas que vão ter impacto aí na sua carteira, que vão ter impacto na sua estratégia de compra e venda de imóveis, locação, participação em leilões, então vamos tratar disso aqui no vídeo de hoje. Então, a primeira notícia, aquela que todo mundo está falando, né, ultimamente aí, Copom reduziu novamente a taxa de juros para 14% ao ano, né, a Selic, então agora 14% ao ano. Essa deve ser a última redução do ano, tá? Porque nós estamos aí em um ano eleitoral, daqui a pouco começa o período eleitoral. As próximas reuniões do Copom são em setembro, novembro e dezembro, então dificilmente vai ter qualquer tipo de modificação em setembro, justamente pelo período mais instável aqui do país. Em novembro e dezembro também acabam sendo impactados porque tem uma questão de troca de governo ali, então a gente geralmente vê uma postura um pouco mais conservadora nesse sentido para manter a taxa que foi estipulada agora. Então, provavelmente, mas não é uma certeza, a taxa vai permanecer em 14% ali no ano de 2026. Pode ser que tenha até uma leve queda, né, dependendo ali do desempenho da inflação, né, do ano. Vamos acompanhando aí, mas aparentemente o sinal que está dado é da taxa de juros em 14%. É um ponto positivo, a gente teve uma taxa de juros aí que estava, né, anteriormente em 15%, agora ela já caiu ali para 14%, então o sinal que vem sendo dado ali é de uma melhora, de uma diminuição dessa taxa de juros. Com isso, as empresas conseguem ter acesso a crédito de forma mais barata, conseguem ter melhor desempenho nas suas vendas, porque as pessoas vão também estar ali com crédito, as empresas vão ter menos receio também de seguir com o próprio negócio, né? Tem muito empresário que às vezes vai ter um retorno ali de cerca de 18%, taxa de juros em 15%, não é muito atrativo para ele tomar todo aquele risco para poder ter um retorno tão parecido quanto a renda fixa, né? Então, essa notícia impacta bastante no mundo dos negócios de forma geral, mas também impacta diretamente no mundo imobiliário, né? A gente vê ali que essa redução ela causa certo ânimo do mercado com a disponibilidade de crédito para as pessoas comprarem os seus imóveis, né? Então, o acesso ali ao financiamento, principalmente impulsionado por programas, né, como Minha Casa Minha Vida, podem ter uma tendência de aumento daqui para frente, né? A gente vê que o mercado talvez esteja um pouco segurando ali, esperando ainda mais uma queda, né? Já que o Copom está dando sinal que vai baixar essa taxa de juros, o pessoal está esperando a baixa da taxa de juros, né? Então, vamos ver o que acontece no mercado aí, mas a tendência é que se aqueça ainda mais. O mercado imobiliário ele surpreendeu nos anos de 2025 e 2026 positivamente, com valorização, com compras de imóveis, com lançamentos de imóveis na planta, então tudo isso foi muito positivo para o mercado imobiliário, foi de certa forma uma surpresa e agora tende a melhorar ainda mais. Então, para você que quer comprar seu imóvel, seja ele no leilão, seja ele na forma convencional, talvez estejamos entrando num bom momento aí para poder tomar esse crédito, para poder fazer essa dívida, que é uma dívida positiva, né, no caso, né, comprar um imóvel próprio nunca é uma má ideia, basta você analisar ali a oportunidade que você está tendo. Então, análise de taxa de juros, análise de localização, se for um leilão, análise jurídica do bem em leilão, né, do imóvel ali em questão. Então, tudo isso vai contar bastante e você pode sempre contar com o suporte aqui da Alfa para poder encontrar a sua oportunidade perfeita. E já emendando ali, a gente tem a notícia de que o crédito imobiliário cresceu 23% no primeiro semestre de 2026, né, se comparado com o primeiro semestre de 2025 e soma já mais de 180 bilhões de reais no primeiro semestre de 2026. Então, essa foi também ali uma surpresa muito grande, justamente por estar relacionada com a notícia que eu falei anteriormente, né? A taxa de juros agora ela está numa alta ainda, né? Não deixa de ser uma alta, vem caindo sim, mas ainda está, de certa forma, bem alta. E mesmo assim, o crédito imobiliário está crescendo. Então, a gente vê o interesse das pessoas em comprar imóveis mesmo com a taxa alta, né? Então, esses lançamentos que estão tendo ali provavelmente estão facilitando, porque aquela entrada é parcelada, oportunidades em leilão também está aparecendo bastante, né? Cada vez mais as pessoas estão se interessando, estão arrematando imóveis em leilões, então a gente vê uma chegada grande de clientes nesse mercado e, de certa forma, também o sinal que está sendo dado pelo Copom, como dito, é o de baixa de taxa de juros, né? Então, provavelmente as pessoas estão confiando mais, estão com menos receio ali de investir
nesse tipo de bem, né? Nesse patrimônio que muitas vezes é o maior patrimônio que a pessoa adquirir na vida. Então, é uma notícia muito boa, uma notícia muito positiva. Para você que compra imóveis em leilão, eu acredito que seja ainda melhor, porque se você está comprando imóvel para revender, é natural que você tenha mais público, né? Se o crédito está aumentando, naturalmente tem mais pessoas com dinheiro. Então, mais pessoas com dinheiro representa mais pessoas que podem comprar o seu imóvel e faz o quê? Ele é valorizar ainda mais. Então, é uma cascata muito boa ali, muito positiva. Então, essa notícia foi excelente para o mundo imobiliário, seja ele o mundo imobiliário convencional, seja ele o mundo imobiliário dos leilões, tá bom? E ali a gente tem uma notícia não tão positiva assim, né? Para poder tratar aqui com vocês, que o Banco do Brasil ele tem até 100 bilhões de reais em atraso ali para poder retomar do agronegócio, né? Ali já foi dito que o Banco do Brasil retomou no ano 2026, já iniciou a retomada, né, de mais de 130 imóveis rurais, né? Então, a gente trata essa notícia não como muito positiva, porque de certa forma o mercado do agro vem sendo impactado negativamente por muitos fatores, então tem desastres naturais acontecendo, tem guerra que acaba influenciando algum tipo de coisa, tem sanções sendo aplicadas ali que impactam alguns produtos que estão ali na cesta de alguns produtores rurais, e fora isso tudo também tem o acúmulo da taxa de juros alta, né? Então a gente vê ali que muitos empresários do ramo, muitas empresas do ramo não estão conseguindo adimplir ali com o débito que fizeram, principalmente com o Banco do Brasil aqui, como a gente viu. Então é uma notícia que ela não é das melhores, mas querendo ou não, ela acaba impactando diretamente no mundo dos leilões. Por quê? Se a gente está falando de retomada de imóveis por parte do Banco do Brasil, muito provavelmente esses imóveis vão a leilão para poder quitar a dívida existente. Então, esses imóveis talvez não sejam disponibilizados agora no mercado imobiliário, no mercado de leilões, talvez demore alguns meses aí ou até no próximo ano, mas a tendência é que a oferta de imóveis rurais no mundo dos leilões aumente pelo menos um pouco aí com essas execuções, tá? Com essas retomadas de imóveis rurais. Então, apesar da notícia não ser das melhores, ser uma notícia ruim para o mercado de geral, né? De modo geral, porque acaba impactando não somente ali o pessoal do agronegócio, mas todo mundo que consome também desses produtos também é negativamente impactado. Então, apesar de ser uma notícia ruim, é uma notícia que gera ali uma oportunidade no mundo dos leilões que em breve deve ser identificada por quem é da área, por quem tem interesse em comprar esses imóveis. Então, provavelmente essas pessoas vão ter a oportunidade de adquirir imóveis rurais, muitas vezes de excelente qualidade, de excelente oportunidade ali, por um preço muito mais acessível, como a gente vê no mundo dos leilões, tá bom? E, por último, mais não menos importante, o IFIX, que é um índice ali, é o termômetro ali do mercado de fundos imobiliários. Ele recuou mais de 3 mil pontos, aqui quase 4 mil pontos, e fechou o mês de julho em queda de 0,76%, né? O que isso representa? Os fundos imobiliários ali, eles são investimentos que você pode fazer mediante bolsa de valores ali, é como se fossem ações, e você adquire com a intenção de receber dividendos. Então, é como você se tornasse um pequeno proprietário ali daquele imóvel, daqueles imóveis que o fundo imobiliário tem naquela carteira, e você recebesse dividendos, né? Você recebe uma parte do aluguel ali. Então, o fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir pelo menos 95% dos rendimentos que ele tem com os imóveis. Então, a intenção é exatamente essa: é você trabalhar com locação sem ter um imóvel na sua real propriedade, assim, né? Por assim dizer. Então, o IFIX fechou em queda. O que isso pode lhe representar? Os fundos imobiliários nos últimos anos ficaram bem famosos. São investimentos ali que, principalmente pessoas que anteriormente eram muito ligadas a comprar imóvel e alugar, muitas delas conheceram os fundos imobiliários e acabaram partindo para lá, ou pelo menos diversificando a carteira nesse sentido. Com essa queda, o que representa ali? Provavelmente essas pessoas estão diversificando em outros lugares ali o investimento, né? O dividend yield, no caso, que é o que ele paga de dividendo no ano, às vezes não está compensando tanto. O que pode ter acontecido? Taxa de juros alta também, então a pessoa, ao invés de receber ali 8% ao ano, que seria um percentual bom de pagamento ali de um fundo imobiliário, prefere ali, opta por investir, deixar o dinheiro um pouco mais parado e receber os 14% que agora está da Selic. Pode ser que seja isso, mas a gente vê também um movimento do mercado
muita divulgação no sentido de comprar bens ali, investimentos que sejam realmente físicos, palpáveis, e dentre eles os imóveis em si. Então, da mesma forma que a gente viu ali pessoas migrando para os fundos imobiliários, talvez tenham pessoas migrando de volta aqui para os imóveis físicos, né? Então, é muito interessante sim o fundo imobiliário, mas também é muito interessante sim o imóvel em si. Então, para você que quer diversificar a sua carteira, o investimento imobiliário fora o mundo dos fundos imobiliários também é muito bom, principalmente no mundo dos leilões. Inclusive para você que queira alugar, falar, não, eu quero só comprar para alugar esse imóvel, não tenho intenção de revender e trabalhar com isso. Tudo bem, você pensa que você pode ou comprar um imóvel por 400 mil e alugar ele por 3 mil, ou você pode comprar um imóvel por 200 mil e alugar ele pelos mesmos 3 mil. Aí é só você ver o que compensa mais para você, aí para mim é muito claro. A gente vê esse desempenho aqui um pouquinho abaixo dos fundos imobiliários, mas da mesma forma que ele sobe devagar, ele desce também devagar, então é algo bem estável ali. Então, para quem é investidor que é um pouco mais conservador, não deixa de ser uma ótima opção, tá? 0,76% de queda não representa ali nenhum tipo de pânico, nenhum motivo para desconfiar dos fundos imobiliários, nada do tipo, tá? Só você abrir o seu horizonte mesmo para enxergar outras oportunidades tão boas quanto, e nesse sentido aumentar a sua rentabilidade geral da sua carteira. Então, esse foi o vídeo de hoje sobre as notícias aí, as últimas notícias do mercado imobiliário, do mercado financeiro. Espero que você tenha aí se inteirado, espero que você tenha entendido as nossas breves explicações sobre o que foi tratado aqui. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixá-la aqui nos comentários. Se você tem alguma sugestão de tema ou notícia para a gente falar aqui no quadro, deixa aqui também, tá bom? Assim como eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação, nenhum dos vídeos que a gente faz aqui. Além do Alfa Mais, tem mais quadros aqui no YouTube, então todos eles são bem interessantes. Tem o Leilão de Verdade, tem o E Agora Alfa Leilões, cada um com o seu estilo ali, né, com a sua variedade. Então, um vai falar mais técnico, outro vai falar de forma mais comercial. Então, é muito interessante que você acompanhe todos os vídeos, além os do Alfa Mais. Tá bom? Fique à vontade para entrar em contato com a nossa equipe aqui, seja aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo WhatsApp, por e-mail, não importa a forma, a gente vai ter o maior prazer do mundo em te atender. E o vídeo de hoje foi esse, fico por aqui, muito obrigado!